da criança, o tempo da família, o tempo do judiciário. Eu acho que a gente precisa pensar, né, e articular esses 3 tempos que nem sempre se coincide. Nem sempre o tempo do judiciário de 2 anos é o tempo que a família consegue dar respostas, né, viáveis. E aí a gente pensa também, e aí, se a criança ficar velha demais e essa família não conseguir mudar, né? Eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, a gente deu tudo que a gente podia dar no contato com essa família. A gente trabalhou com essa família, a gente tem consciência de que o nosso trabalho, né, foi um trabalho que esgotou realmente todas as possibilidades. Será que a gente realmente tinha algo mais a fazer e não fez? Acho que essa é uma primeira pergunta que não é para a família, né, mas é para nós mesmos, enquanto equipe técnica. E aí começa com o que o João falou logo no início. Primeiro, começa com, eu acredito na família? Porque se eu não acredito no trabalho com a família, ou naquela família em específico, é melhor eu pedir para sair. Né? É melhor eu ser sincera e dizer assim, olha, aquela família... Porque a gente acha que é neutro na relação com a família, mas a gente não é. Eu me lembro de um caso, quando assim, a gente trabalha com assistente social e psicólogo, né? Eu me lembro de um caso em que eu estava numa relação bastante complicada, como eu falei, a gente fazia muita visita domiciliar, e assim, eu já tinha saído assim, querendo matar o indivíduo lá de casa, né? E aí a gente foi trabalhar, entrar na casa da família, e a gente pegou o casal brigando. E aí, naquele momento, para mim, eu sabia no limite que eu não podia atender aquele casal. É por isso que é bom trabalhar em dupla, né? Então, eu pedi para a assistente social, olha só, você atende e trabalha essa relação com a família, que eu vou ficar um pouco com as crianças aqui, que eu não estou podendo, né? Se eu não tivesse esse olhar constante para mim mesmo, eu poderia entrar nessa relação com a família, até mesmo como mais uma... Né? Eu, provavelmente, como eu não consegui bater na pessoa de casa, eu bateria no homem da casa, da família. Né? Então, a gente tem que pensar até que ponto... Algumas famílias também mobilizam em nós conteúdos que a gente não dá conta de resolver. E até que ponto a gente... Então, essa família, a gente logo quer destituir o poder familiar, porque a gente não aguenta lidar com aquela família. A gente precisa entender isso e até dizer, olha, esse caso não dá para eu pegar. Né, você sincera, você ética o suficiente para não dar. Então, assim, primeiro, o tempo da família, né, a gente precisa entender se a gente cumpriu tudo o que a gente tinha para fazer. Ok. Segundo, qual é a idade dessa criança? Qual é o tempo dessa criança? E aí a gente tem que ter muito cuidado também, porque a gente muitas vezes pode ir na pressa, porque é um bebê, destituir o poder da família, né, porque a gente casa a demanda à oferta, muito facilmente. Mas também a gente não pode demorar, porque essa criança pode crescer e ficar numa situação um pouco mais complexa para adoção. Então, esse tempo é caso a caso. A gente vai precisar sistematizar muito bem, e o Renato falou isso nesse grupo, né, que trabalho a gente tem feito, né, para olhar, e aí o estudo de caso de toda uma equipe é importante, até para apontar até que ponto eu não estou conseguindo dar com conta por minhas questões, até que ponto a gente já trabalhou todas as possibilidades, um olhar de quem está, né, não diretamente no caso, fazendo a intervisão do caso junto, vai nos ajudar nisso. Aí, essa idade da criança, se é uma criança já maior, que a gente sabe que tem uma dificuldade maior de adotar, como é que a gente lida com a questão da família? Eu acho que, para as crianças maiores, a gente tem uma outra questão também, que a gente pode ser que essa família não a receba de volta totalmente. Né? Mas convivência familiar não é só morar junto. Pode ser que ela não dê conta de proteger o seu filho, mas a convivência com essa família vai ser assegurada por outros meios. Então, a gente tem que trabalhar essas relações, esses laços, sendo vinculados, e, ao mesmo tempo, a autonomia, porque não adianta, ela vai sair com 18 anos e vai ficar... E aí? E até alguém contou um caso aqui, num dos grupos que eu circulei, de que, acho que foi o Renato mesmo, de que emanciparam a adolescente e quando... foi isso, não foi? E quando eles encontraram o adolescente com a família, na rua.
Muitas vezes eles começam, quando eles saem do abrigo, até que ponto a gente também não trabalha contra essa reintegração? Inconscientemente. E aí, nesse livro que eu falei para vocês, em relação ao do Guia Slows, que fala a competência da família, a competência das famílias, ele tem um capítulo específico justamente para isso, do tempo da família, o tempo do judiciário, o tempo dos serviços. Então, muitas vezes a gente quer que em 2 anos, que é o tempo que está lá previsto em lei, quebrar padrões de repetição de 3 gerações seguidas. E não quebra, assim. O tempo da família, às vezes, é muito maior do que o tempo que o judiciário não nos permite. Mas eu creio que, se a gente sistematizar isso, lembra daquele gráfico que eu passei aqui? Ela estava no ponto X, mas ela já está quase na reta final. Só que quase a reta final já é 2 anos e 1 mês, e tem que ir embora por causa disso, porque está na letra fria da lei. Eu acho que não é assim. Se a gente convence o juiz, e esse é o nosso papel muito importante, vocês já se deram conta como vocês, equipe técnica do abrigo, tem uma responsabilidade enorme, de decidir, muitas vezes, o futuro de uma criança? É muito forte isso. E a gente diz, olha, senhor juiz, a família já deu resultado até aqui. Espera mais um pouco, acredito que daqui a 6 meses essa situação melhore. Eu acho que o juiz ele vai acatar, vai repensar isso, mas tem que estar muito bem fundamentado de um trabalho sistemático que a gente faça. E, assim, na nossa experiência, alguns pais realmente não querem seus filhos ou não desejam, mas a grande maioria quer e deseja os seus filhos, sim. Eles, às vezes, não sabem como. Então, é importante que a gente tenha, primeiro, consciência. Se eu quero trabalhar com famílias, se eu acredito nas famílias, e a premissa é acreditar, acreditar e acreditar, até que ela nos prove ao contrário. Segundo eu fiz tudo o que eu podia, ou eu estou com preguicinha? Às vezes a gente tem preguicinha de subir morro. Não sei se na cidade de vocês tem. A gente tem preguicinha. Aí fala assim, alguém falou aqui, acho que você, chega uma família e diz assim, olha, não quero ele não quero mesmo, não quero. E a gente toma isso como verdade absoluta, sem se questionar, será que essa não é só uma primeira fala da família? Será que por trás desse não quero não tem outras coisas? Eu não quero lidar com a minha incompetência que vocês dizem que eu tenho. Eu não quero que os meus outros filhos possam ir pelo mesmo caminho. Então, vamos questionar esse não quero? Não aceitar como verdade absoluta? Às vezes a gente aceita e diz, oi, graças a Deus, -1. Tem muita coisa para trabalhar.